Eu gostaria de convidar você a abrir a palavra do Senhor no Evangelho de Lucas. Você sabe que nós estamos fazendo uma série de mensagens que estão sendo pregadas a partir de uma série. Essa série está sendo ministrada já há algum tempo, se chama 4 Olhares, e nós vamos ministrar hoje o que nós estamos chamando de terceiro episódio da segunda temporada. Qualquer semelhança com Netflix não é mera coincidência. É uma maneira diferente de dizer que estamos fazendo uma série de mensagens. Na primeira temporada nós falamos sobre os princípios e olhamos como Marcos, Mateus, João e Lucas iniciaram o seu evangelho e começaram a narrativa sobre Jesus. Nessa segunda temporada nós estamos falando sobre coadjuvantes, aqueles que tiveram as suas vidas cruzadas pela vida de Jesus, a começar da sua mãe, a Virgem Maria, que foi, sem dúvida alguma, a grande coadjuvante do nascimento de Jesus. Domingo passado falamos sobre João Batista, aquele que foi enviado para antecedê-lo e para anunciar que ele viria. E hoje, diferentemente dos 2 domingos primeiros, que nós tínhamos um coadjuvante de cada vez, que era, sem dúvida alguma, um coadjuvante especial, assim como era Maria, e assim também como era João Batista, dessa vez nós vamos olhar 12 coadjuvantes de luxo na história de Jesus, que é o grande protagonista. E obviamente que ao falar do número de 12, vocês já percebem que nós estamos falando dos 12 apóstolos. Por isso eu convido vocês a abrirem a palavra do Senhor, que se encontra em Lucas capítulo 6, para lá nós falarmos um pouco sobre esses 12 coadjuvantes de luxo. Lucas capítulo 6, a partir do verso 12 até o verso 16. Você que está participando conosco pelos canais oficiais da IP Tambaú no YouTube e no Facebook, também pode participar e não apenas assistir, abrindo a sua Bíblia e acompanhando a leitura. E também aqueles nossos irmãos parceiros que estão nos acompanhando através do Instagram, dos nossos parceiros CS Lius BR, também façam isso e participem do culto conosco, é uma alegria tê-los também. Lucas capítulo 6, a partir do verso 12 até o verso 16. Nós estamos diante de um dos 3 textos da palavra de Deus que descrevem como Jesus escolheu esses 12 coadjuvantes de luxo que são os apóstolos. Diz assim a palavra de Deus em Lucas capítulo 6, a partir do verso 12. Naqueles dias, retirou-se Jesus para o monte a fim de orar, e passou a noite orando a Deus. E quando amanheceu, chamou a si os seus discípulos e escolheu 12 dentre eles, aos quais deu também o nome de apóstolos. Simão, a quem acrescentou o nome de Pedro, e André, o seu irmão, Tiago e João, Filipe e Bartolomeu, Mateus e Tomé, Tiago, filho de Alfeu, e Simão, chamado Zelote, Judas, filho de Tiago, e Judas Iscariotes, que se tornou o traidor. Que Deus abençoe a sua palavra lida e que ela fale ao nosso coração nessa noite. Eu convido você a orar comigo nessa hora. Feche seus olhos, curva a sua cabeça e vamos pedir a Deus que, mais do que um comentário de um homem sobre a palavra de Deus, Deus de fato traga a sua palavra ao nosso coração. Curva a sua cabeça, vamos orar juntos. Ó Deus amado e querido Pai, nós louvamos e bendizemos o Teu santo nome pela renovação do privilégio que o Senhor nos dá de, no dia do Senhor, diante de Ti, da Trindade bendita, o Pai, o Filho e o Espírito Santo, nos dirigirmos em culto e adoração ao Teu nome. Muito obrigado pela vida de cada um dos Teus filhos que está aqui, que se faz presente a este lugar, como também presente ao culto, mesmo que distante daqui, nos vários lugares onde para onde esse culto está sendo transmitido. Que em cada um desses lugares a Tua presença viva e verdadeira possa ser percebida, e o Teu Espírito mesmo, à luz do que lemos na Tua palavra, possa ministrar ao nosso coração, não apenas comentários sobre a Tua palavra que porventura vieram à minha mente, mas aquilo que Deus, o Senhor, colocou ao meu coração para transmitir aos Teus filhos. Fala, portanto, conosco, Senhor, cala a nossa voz interior que muitas vezes se rebela, se distrai e faz com que a Tua palavra caia na beira do caminho,
onde o inimigo rouba, mas nos faz agora, de corpo, alma e espírito, nos dirigir a Ti e ouvir a Tua voz, como nós estamos aqui para fazê-lo. É assim que o Senhor nos leva a orar e é assim que nós Te pedimos, em nome e para a glória do nosso Senhor Jesus Cristo. Amém. Eu tenho certeza que você deve se perguntar, como algumas vezes eu me pergunto, por que em alguns filmes os créditos que dizem o nome do diretor, do produtor, do principal artista, do protagonista, dos coadjuvantes, vêm no começo, e por que em outros filmes vêm no final? Você sabe por quê? Pois é curioso, porque em alguns filmes a ação já começa assim de imediato, e os créditos vão ser colocados lá no final, quando o mais importante, que é o filme, já foi assistido. E eu percebo que essa é a tendência de hoje, de uma maneira tal que as pessoas que, como nós, estamos cada vez mais acostumados a ter pouco tempo para prestar atenção, não perdemos e nos distraímos com aquele monte de letrinha falando o nome das pessoas. Mas alguns filmes antigos, e você vai perceber isso da década de 70 para cá, eles costumavam ter os créditos dos filmes logo no começo. Era uma outra época, as pessoas talvez tivessem mais paciência para ver se o artista favorito delas era o protagonista ou se aquela artista era a coadjuvante e assim por diante. Eu pesquisei e descobri que, no início, os historiadores do cinema dizem que os créditos, na verdade, nem existiam. Mas quando as cópias dos filmes começaram a ser reproduzidas, coisa que não era muito comum naquela época, alguns roubavam o filme e diziam que eram deles, que eles tinham sido o diretor, que eles tinham sido o produtor e ganhavam dinheiro com isso. Então, a partir dessa pirataria precoce, eles começaram a colocar os créditos onde não apenas o nome dos artistas, mas também os produtores e diretores, e todas aquelas funções técnicas começavam a ser registradas. Com o passar do tempo, aquilo acabou se tornando uma espécie de currículo dos artistas, principalmente, um portfólio. Era comum eles dizerem assim: olha, eu participei do filme tal e tal e tal, antes eu era só coadjuvante, consegui ser protagonista. E aqueles que eram os empresários, as pessoas que vendiam os atores para determinados filmes, tinham que provar. E para ficar mais simples, então, eles começaram a colocar os créditos. E os historiadores de cinema dizem que, de alguma maneira, a posição que os nomes apareciam, com o protagonista sempre em primeiro lugar, e depois os demais, acabavam formando uma espécie de hierarquia artística. E o objetivo, então, passou a não apenas ser informar ao público quem participava do filme, mas dizer quem era mais importante no filme. Começou a aparecer, então, o nome do protagonista, dos coadjuvantes, e quando o coadjuvante era muito famoso, então começou a aparecer a inscrição participação especial de... E aí aparecia aquele sujeito super, hiper, mega famoso, que não era o protagonista, mas era um coadjuvante, mas não um coadjuvante qualquer, era um coadjuvante de luxo. Ainda hoje, quando a gente vai procurar filme, se você for como eu, você não procura apenas pelo título. Às vezes eu quero assistir um filme de um grande, como por exemplo Jack Nicholson, Dustin Hoffman, Jamie Foxx, Anthony Hopkins, ou então uma das grandes, Meryl Streep, Judy Foster, Anne Bancroft. E aí eu coloco lá no Netflix ou numa plataforma de streaming e aparece a filmografia daquela artista. E eu tenho certeza que, dependendo de quem for um desses ou outros super artistas, que o filme vai ser bom. É muito difícil um desses artistas entrarem numa história que não vale a pena ser contada, trabalharem para um diretor que não seja bom de mão de tudo aquilo que ele vai fazer. Então nós temos a seguinte situação: existem pessoas que escolhem os filmes pelo título, e existem pessoas que escolhem o filme pelo ator que está lá, ou pelos atores que estão lá. Muitos desses atores são coadjuvantes, como eu falei. Alguns deles até roubam a atenção do público do protagonista. Se eu perguntar para você, por exemplo, quem foi o Batman do último filme, O Cavaleiro das Trevas, talvez você não saiba, mas todo mundo sabe do papel do Coringa. Era um coadjuvante que tomou o papel do protagonista. Nos evangelhos, nós temos vários coadjuvantes, mas só um protagonista. Quando é um coadjuvante
que tem um papel único, como por exemplo, ser a mãe de Jesus, como Maria teve, fica muito claro que ela foi, de alguma maneira, para aquela história, escolhida especialmente por Deus. Quando você tem um João Batista, que é o único que veio antes de Jesus, anunciando que ele viria, que o reino de Deus estava próximo, então fica muito claro que ele é especial. Mas quando você tem, se você estivesse na época, na história, que dividir o papel de coadjuvante com mais 11, como considerar que esses 12 são especiais? Como considerar que esses 12 são coadjuvantes de luxo? É justamente isso que nós iremos ver hoje, a partir de 3 dos 4 olhares que seriam possíveis de tratar dessa questão. Como você sabe, os 4 olhares que eu estou chamando são os olhares de Mateus, Marcos, Lucas e João. Mas nesse caso, a escolha dos apóstolos, somente 3 descrevem como foi. Lucas, que nós lemos, Marcos e Mateus. E quando nós olhamos a maneira como cada um deles descreveu, nós vamos perceber certas nuances, certos aspectos e detalhes que lançam muita luz. Por que esses homens foram escolhidos? Como esses homens foram escolhidos? E para o que esses homens foram escolhidos? E, portanto, ao entender como, por quê e para que, nós vamos entender por que eles foram coadjuvantes de luxo, como assim eu considero. Volte os seus olhos agora ao texto novamente, por favor, que se encontra em Lucas capítulo 6. Eu gostaria de destacar para você que existem pelo menos 4 ações que Jesus toma nesse texto, particularmente de Lucas, com apoio dos outros 2, que mostram essa lista dos apóstolos que, no caso deles, é muito parecida, mas que tem algumas ações que caracterizam porque que eles são, de fato, coadjuvantes de luxo. A primeira delas é que você percebe que, antes de escolher, Jesus retira-se para um monte a fim de passar a noite toda orando. Veja como é que Lucas diz no verso 12: naqueles dias, retirou-se Jesus para o monte a fim de orar e passou a noite orando a Deus. E literalmente ele passou a noite mesmo, porque no verso seguinte diz que quando amanheceu, e só quando amanheceu, foi que você encontra agora 3 outras ações de Jesus encadeadas para escolher os discípulos. Certamente podemos deduzir que a noite inteira que Jesus passou em cima do monte orando, talvez entre outros assuntos com os quais ele falou com o Pai, um deles, sem dúvida alguma, seria a escolha dos 12 homens que ele chamaria depois de apóstolos. Ele estava para escolher pela manhã e agora passar a noite toda, e certamente durante a noite toda ele conversava com o Pai sobre a escolha de quem seria aqueles homens. Veja a segunda ação que acontece logo depois, quando amanhece. Diz o texto que a segunda ação de Jesus foi chamar a si os seus discípulos. E preste bem atenção, porque as palavras aqui fazem uma diferença. Ele está escolhendo apóstolos, mas quando ele desce do monte, ele chama para si os seus discípulos. A palavra aqui é a palavra grega matetes, que significa aquele que segue na trilha de outro, como um aprendiz segue a caminhada de um mestre. Não é apenas um aluno que sai da sua casa, recebe uma aula específica, num ambiente específico, com 50 minutos, e terminando dali, o professor não tem nada a ver com ele, ele não tem nada a ver com o professor. Não se trata, portanto, de um professor e um estudante. Se trata de um mestre e um aprendiz. E esse mestre era matetes porque caminhava esse discípulo era matetes porque caminhava com o mestre. Não era apenas uma coisa intelectual, racional, de lições, de tarefas, mas de vivência. E Jesus, ao descer do monte, chama aqueles discípulos, e ao chamar aqueles discípulos, fica muito claro que ele chama como uma convocação. Não aqui no texto de Lucas, mas lá no texto de Marcos, quando conta essa mesma história, ele é mais enfático, porque ele diz assim, que chamou os que ele mesmo quis, e vieram para junto dele. Você consegue entender a força dessa frase? Não é apenas como Lucas diz, que ele então chamou os seus discípulos para si. Marcos diz que ele chamou os que ele mesmo quis, e eles vieram para junto dele.
Não era apenas um chamado do tipo, se der, vamos caminhar juntos. Não. Era um chamado do tipo, você está convocado. Era quase um recrutamento. Ou melhor, era mais do que um recrutamento. Aí nós encontramos Jesus fazendo uma terceira coisa, uma terceira ação. E isso vai num crescente. Ele sobe no monte, ora a noite toda, amanhece, chama para si os seus discípulos, convocando-os. E nessa hora eram todos, viu? Não eram apenas os 12, não confunda as coisas. Eram muitos. Eram talvez centenas que estavam ali, sempre rodeando Jesus, em níveis diferentes de proximidade e de comprometimento com Jesus. Quantos a Bíblia não diz? Mas dentre aqueles muitos, ele faz uma terceira ação, que é descrita por Lucas, veja aí no texto, da seguinte maneira: e escolheu 12 dentre eles. Dentre eles são dentre os discípulos. É como se eu pegasse uma amostra de um universo de pessoas, como por exemplo esse que está aqui me assistindo, e que eu poderia equivaler aos discípulos que estão aqui, que eu chamei para este culto estarmos juntos. E aí eu resolvo dentre vocês escolher 12, como diz o texto, e diz o texto que ao chamar esses 12, ele chama esses 12 e dá o nome a eles, essa é a quarta ação, de apóstolos. Mas aqui a gente tem uma diferença. Porque enquanto ele chamou os seus discípulos para si, aqui ele usa um outro verbo, eklegô, que significa selecionar, como uma amostra, como eu descrevi, alguns dentre aqueles, grupo maior, ao ponto de dizer que esses teriam agora uma outra condição de relacionamento com ele, diferente dos demais. Mateus escreve dizendo assim, que tendo chamado os seus 12 discípulos, é curioso, né? Porque Mateus parece não distinguir entre discípulo e apóstolo, mas Marcos não. Marcos deixa muito claro que esses 12 discípulos seriam apóstolos. Por quê? Porque ele diz assim, designou 12 para estarem com ele e para os enviar a pregar e a exercer a autoridade de expelir demônios. Veja que ele diz que entre os discípulos muitos, ele chamou 12 para estarem com Jesus de uma maneira mais próxima e íntima, e para Jesus enviá-los com a autoridade de expelir demônios. Mateus complementa e diz, não apenas autoridade para espíritos imundos, mas também para curar toda sorte de doenças e enfermidades. Então você tem um quadro completo agora, dos 3 olhares de Mateus, Marcos e Lucas, que descrevem aquele momento, e todos os 3 descrevem 4 ações. Lucas diz que ele sobe para orar, e ao amanhecer, ele chama para si os seus discípulos, convocando-os para uma proximidade, e àquela altura eram todos que estavam ali. Dentre esses todos, ele chama 12 e lhes dá o nome de apóstolos, numa convocação para estarem mais próximo dele, e ele poder enviá-los para pregar, exercer autoridade sobre espíritos imundos, sobre demônios, e curar toda sorte de enfermidades e doenças. E aqui nós temos a escolha desses 12 privilegiados, coadjuvantes de luxo do ministério de Jesus. O que me chama a atenção, a princípio, é por que 12? E não 3, 5, 7, 13, 15, 24, 32, por que 12? O fato de serem 12 discípulos chamados para ser apóstolos, provavelmente tem a ver com um paralelo que Jesus quer traçar com as 12 tribos de Israel, que são, na antiga aliança, a estrutura básica do povo de Deus no Antigo Testamento. Da mesma maneira como no Novo Testamento, esses 12 homens haverão de ser chamados como o fundamento da igreja, só que não apenas da igreja formada de judeus, das 12 tribos de Israel, mas da igreja formada de judeus e gentios, aquilo que o apóstolo Paulo chama de o mistério que estivera oculto dentre todos os séculos. Quando Paulo vai falar sobre isso em Efésios capítulo 2, ele diz assim, a partir do verso 19, falando para a igreja em Éfeso: agora já não sois estrangeiros e peregrinos,
e ali havia judeus e gentios ouvindo, mas concidadãos dos santos, e sois da família de Deus. Aí ele faz uma metáfora com um edifício, ele diz, e sois edificados sobre o fundamento dos apóstolos e dos profetas, sendo ele mesmo, Cristo Jesus, a pedra angular, no qual todo o edifício bem ajustado cresce para santuário dedicado ao Senhor, no qual também vós juntamente estáis sendo edificados para a habitação de Deus no Espírito. Então aqueles 12 apóstolos era a contraparte do Novo Testamento àquelas 12 tribos de Israel, e que formariam a igreja como mistério que antes os judeus não entendiam, e que deveria desde o início ser formada por judeus e gentios, porque Deus vem em Cristo e quebra toda a separação, para que o evangelho seja para toda e qualquer criatura. O comentarista William Hendrickson diz o seguinte: ele entende que a vida de Jesus apontava para o fato de que o novo Israel tinha congregado de todas as nações, judeus, gentios igualmente. Era a continuação em uma nova forma daquele único reino de Deus que abarca tanto a antiga como a nova dispensação na igreja, e que é representada às vezes pelos 12 patriarcas ou tribos, e agora também pelos 12 apóstolos. Isso é tão incrível, queridos, que quando João, um desses apóstolos, está depois de muito tempo na ilha de Patmos e recebe a revelação do Apocalipse, a última visão que ele recebe no capítulo 21 é da descida da Nova Jerusalém. Você já deve ter lido esse texto. E a descrição simbólica dessa Nova Jerusalém lhe dá algumas pistas do que realmente é, e que não é uma cidade, literalmente falando, porque ele diz assim, que essa Nova Jerusalém, capítulo 21 do Apocalipse, verso 12, que ele viu, tinha grande e alta muralha, e nessa alta e grande muralha tinha 12 portas, e junto às portas 12 anjos, e sobre elas, sobre as portas, inscritos nomes que são os 12 ou as 12 tribos dos filhos de Israel. E aí você vai dizer assim, ué, e os 12 apóstolos? Entra no verso 14. No verso 14 ele diz, e a muralha da cidade tinha 12 fundamentos, e estavam sobre estes o nome dos 12 apóstolos do Cordeiro. Por isso que tinha que ser 12. Para ficar claro que nem aquelas 12 tribos de Israel eram mais do que eventuais 5, 6 ou 7 apóstolos, nem eventuais 15, 20 ou 30 apóstolos eram mais do que aquelas 12 tribos de Israel. Eram 12 da antiga aliança, 12 da nova aliança, o povo de Deus. O terceiro aspecto que me chama a atenção é a diversidade desse grupo. Veja, os primeiros discípulos de Jesus que foram escolhidos como apóstolos nessa ocasião foram André, Pedro, João e Tiago. Eles eram pescadores, vocês conhecem a história. Mas um dentre eles, Mateus, ou Levi, como também era conhecido, era coletor de impostos a serviço do Império Romano que tinha invadido aquela nação. E ao mesmo tempo, um outro colega dele, Simão, chamado de Zelote, vinha de um outro espectro ideológico, porque fazia parte de um partido nacionalista, o partido dos Zelotes, que queria expulsar os romanos do império. Ou os romanos e o império da terra de Deus, a terra palestina, de Israel. Então você tem um que se via a Roma e outro que trabalhava contra Roma. Alguns foram trazidos por outros discípulos. Por exemplo, Bartolomeu, que também é conhecido como Natanael, foi trazido por Filipe. Do mesmo jeito que André trouxe o seu irmão Pedro, Simão. Alguns foram buscados com uma ordem seca, como Levi, o Mateus, vem e segue-me. Ele deixou tudo e seguiu. Outros tiveram um pouquinho mais de explicação. Pedro, Tiago, João, vinde após mim, eu vos farei pescadores de homens. Uns tinham um temperamento tão explosivo, mas tão explosivo, que apesar de serem conhecidos como filhos de Zebedeu, os irmãos João e Tiago, um dos primeiros, eles também foram chamados de filhos do trovão, Boanerges, porque um dia passavam por uma cidade samaritana que não quis receber Jesus, e ele disse, Senhor,
o senhor quer que a gente resolva aqui esse problema? A gente pede aos anjos, desce fogo e queima esse povo todo. E Jesus disse, calma, vocês não entendem de que espírito vocês estão vindo, é? Esses homens caminham com Jesus, Tiago e João, e eles vão numa direção completamente oposta, apesar de serem irmãos, e ambos com um temperamento explosivo. Enquanto João se torna velhinho, se torna depois pastor em Éfeso, depois fica exilado em Patmos, e todos dizem que ele foi o último apóstolo a morrer, Tiago, o irmão dele, é o primeiro a morrer como mártir, em capítulo 12 de Atos, quando Herodes manda matá-lo, na perseguição à igreja. Uns tiveram um papel tão importante, mas tão importante, que o próprio apóstolo Paulo, um que vem depois, chama-os de colunas da igreja, Pedro, Tiago e João. Porque a igreja em Jerusalém dependia da opinião e da força deles como verdadeiro baluarte. Isso é tão forte que alguns chegam a dizer que aquele que era o primeiro, nas 4 listas que tem dos apóstolos, Pedro, era o próprio Papa. E aí eu aplico a esse princípio aqui o mesmo de Maria, nem Pedro de mais, nem Pedro de menos. Ele tinha sem dúvida alguma preeminência sobre os outros, mas estava longe de ser o vigário de Cristo, como alguns querem fazê-lo. Outros foram completamente anônimos. Vocês conhecem alguma história sobre Tomé, além do fato de ele ter não crido em Jesus quando Jesus ressuscitou? Vocês conhecem outra história? Conhecem alguma coisa sobre Tiago, filho de Alfeu? Completamente desconhecido, pelo menos no relato bíblico. A gente não sabe quase nada de alguns como esses, Tiago, filho de Alfeu, que também é chamado por Marcos de Tiago o menor, não apenas porque era pequenininho, mas porque diante de Tiago, que era coluna, ele era um menos importante. Mas entre ser famoso e ser anônimo, certamente teria sido melhor para Judas Iscariotes ter ficado no anonimato, porque nas 4 listas ele é o último a ser citado e sempre com a seguinte pecha: Judas, que veio a ser o traidor. E entre ser um coadjuvante que quer roubar o lugar do protagonista, como Judas quis, é melhor ser anônimo, como Tiago, filho de Alfeu. Ou como Tiago, o outro, esse mesmo filho de Alfeu, que precisava ser distinto de Judas, de Tiago o maior, para não ser confundido. Ou de Judas Tadeu, ou Lebeu, que sempre é colocado como Judas Tadeu, ou Judas Lebeu, para não ser confundido com Judas Iscariotes. Alguns eram impulsivos e sempre falavam. Você vê nas narrativas do Evangelho, quem primeiro fala? Pedro. Senhor, o que é que vocês acham? Outros preferiam trabalhar como facilitadores. Você já prestou atenção em Filipe? É ele que vai atrás dos 5 pães e 2 peixinhos para Jesus fazer a multiplicação dos pães. É ele que, quando alguns gregos chegam e dizem assim, queremos ver a Jesus, ele chama André e facilita o encontro. É Filipe que vai buscar Natanael. Ele é o facilitador. Esse grupo era diverso. Alguns dizem que uma equipe de alta performance tem que ter essa diversidade mesmo, para que você tenha pessoas que acrescentem ao grupo coisas diferentes dos demais. Mas deixa eu lhe dizer uma coisa, eu não teria escolhido esses 12, porque eles não tinham de alta performance absolutamente nada. Lembra que esses homens passaram 3 anos e meio com Jesus, e quando Jesus precisou mais deles, ao pé da cruz, todos fugiram. A gente fala mal de Pedro porque negou, fala mal de Judas porque traiu, fala mal de Tomé porque não creu, mas todos correram, e só João ficou lá, e com um propósito, para receber a tutela de Maria e também tutelá-la. Eis aí o teu filho, eis aí a tua mãe. Todos fugiram. De alta performance eles não tinham nada. Quando Jesus morre e ressuscita, Jesus os encontra num lugar fechado, com medo de que aconteça com eles a mesma coisa que aconteceu com o mestre. 3 anos e meio caminhando com eles, investindo na vida deles, e mesmo assim, dessa diversidade toda, não veio muitos frutos, até que algo extraordinário aconteceu, quando Deus os capacitou pelo poder do Espírito Santo. Portanto, fica muito claro que essa escolha não era porque Pedro era impulsivo, porque Filipe era um bom articulador. Não,
Na verdade, eles foram escolhidos exclusivamente pela soberana vontade e graciosa vontade de Jesus. E só Jesus pode justificar os critérios por que escolheu esses 12 homens. Agora, que fica claro, que aquele ditado popular, que ele capacita os escolhidos e não escolhe os capacitados, está aí, com os 12, isso é verdade? Eu não teria escolhido eles. Mas eu tenho a impressão que Jesus também não teria me escolhido, então eu não posso me queixar. E se você está achando que só somos nós, os 12 e eu, Ele também não teria escolhido você. Porque Ele não escolhe porque somos capacitados. Ele escolhe simplesmente porque de maneira soberana e graciosa Ele quer usar. Perceba então que todas essas coisas, esses aspectos, o grau de importância de cada um, o lugar que cada um tinha na lista, a importância que cada um tinha, nos leva a pelo menos duas conclusões. A primeira delas é que esses coadjuvantes de luxo demonstram que, em primeiro lugar, ninguém é enviado se não for chamado primeiro para se tornar seguidor. Não existe enviado sem primeiro vir a Jesus. Todo apóstolo precisava ter sido discípulo de Jesus. Aquele apóstolo escolhido, qualquer um dos 12, depois de uma noite de oração que Jesus tinha passado lá em cima do monte, era o mesmo discípulo que ele chamou nas praias do Mar da Galileia, nas ruas e nas ruelas das cidades e vilarejos da Galileia, que convivia com ele por quase 2 anos a essa altura, 3 anos e meio ao final de tudo, que ouviu seus ensinamentos nas sinagogas, viu ele curando enfermos, expulsando demônios de pessoas oprimidas e possessas, que aprendeu diretamente com ele os mistérios do reino, que foi testemunha dos milagres, sinais e prodígios. Alguém só pode ser enviado se for testemunha e seguidor, que convive para e passo com esse Jesus. E esse foi o critério. Ele não contratou medalhões do time que ganhou o campeonato no ano passado. Ele trabalhou a prata de casa. Eles não foram escolhidos porque eram especialistas em qualquer coisa. Daquelas grandes multidões, alguns se tornaram seguidores. Sobre esses seguidores, nestes seguidores, Jesus fez discípulos. E desses discípulos, Jesus afunilou o processo ainda mais e escolheu 12 apóstolos. Isso nos ensina que, para ser enviado, é primeiro necessário que você seja seguidor. Que para poder falar é preciso primeiro ouvir. Que para poder testemunhar é primeiro preciso ver. Que para falar com autoridade é primeiro necessário que você veja a autoridade de Deus ali diante dos seus olhos, seguindo o seu Filho Jesus Cristo. Portanto, ser discípulo já é algo muito significativo. Eu fico imaginando um daqueles discípulos, talvez mais próximos de Jesus, como aqueles 12, o 13º, o 14º, o 15º, o 16º, porque certamente não havia somente 12 que eram muito chegados. Na hora em que Jesus desce do monte, e aí ele escolhe os 12, e aí o sujeito fica do lado de fora. Sabe de uma coisa? Possivelmente esse sujeito não ficou desapontado, porque seguir a Jesus já era algo maravilhoso, já era um privilégio, sem dúvida alguma ser discípulo, era maior ainda de ser apóstolo, mas não havia desonra nenhuma em não ter sido escolhido. Todos sabiam que essa relação entre mestre e discípulo era algo tradicional naquelas culturas semíticas da época. Você lembra, Josué foi discípulo de Moisés, Eliseu foi discípulo de Elias, João Batista teve discípulos, um deles foi André, e João Batista transferiu a lealdade dele para Jesus, quando diz: eis ali o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Até os fariseus tinham discípulos. Seria equívoco, portanto, pensar que um mero entendimento ou inteligência mental pudesse fazer de uma pessoa um verdadeiro discípulo de Jesus. Tem a ver mais com vivência, com verdade colocada na prática. Precisa estar dentro do ser da pessoa.
O verdadeiro discípulo vive em íntima comunhão com o seu mestre. Isso acontece, sabe por quê? Porque quem escolhe o discípulo é o mestre. Não há um processo de recrutamento que você coloca o seu currículo na internet para ser discípulo de Jesus. É Jesus que escolhe e deixa muito claro que o que ele vai fazer na vida de um discípulo é tornar o discípulo semelhante a ele. Por isso que em Lucas, capítulo 6, verso 40, diz que o discípulo nunca estará acima do seu mestre. Todo aquele, porém, que for bem instruído, será como o seu mestre. Quando Jesus, então, chama os seus seguidores, ele certamente já tinha em mente o objetivo de que, entre esses discípulos, ele enviaria alguns como apóstolos. E por isso, como eu falei, ele não contratou especialistas em ser apóstolo. Ele não contratou mercenários, profissionais de outros exércitos. Ele não foi no Sinédrio e encontrou os mais intelectuais, os mais capazes. Ele foi às margens do Mar da Galileia e escolheu pescadores, para que o protagonismo dessa história não seja nunca do coadjuvante, mesmo que o coadjuvante faça parte de um grupo seleto, de luxo, chamado apostolado. Isso aqui é o caso típico do gestor que é maior do que a equipe, do técnico que é maior do que o time. E apesar disso, sabe o que ele faz? Ele entrega a estes homens a expansão do seu reino. E diz que agora vai enviá-los. E enviá-los com autoridade. E isso me leva então ao segundo ponto. É que a segunda conclusão que eu chego ao olhar para esse texto é que do mesmo jeito que ninguém é enviado como apóstolo sem se tornar primeiro discípulo, também ninguém é enviado como apóstolo sem a autoridade, preste bem atenção nas palavras, a capacidade e a missão que são concedidos por aquele que envia. Quando ele envia, ele dá três coisas: a autoridade, a capacidade e a missão. Por isso que esses homens não eram apenas discípulos, eles eram discípulos comissionados. A palavra é comissão. Alguém que é comissionado tem por trás de si uma autoridade daquele que o enviou, tem capacidade para fazer aquilo, poder, competência para fazer aquilo, e tem uma missão muito clara que não é dada e escolhida por ele, mas por aquele que o enviou. A palavra apóstolos aparece 6 vezes nesse evangelho de Lucas, 28 vezes no livro de Atos, mais 10 no livro de Mateus, 2 vezes no livro de Marcos, 1 vez no livro de João, e em cada uma das epístolas, com exceção de 2 Tessalonicenses, Filemão, Tiago e as 3 epístolas de João, pelo menos 1 vez. E sabe o que significa? Alguém que é enviado com autoridade, capacidade e missão. E quando é que isso acontece? Naquilo que a gente chama de grande comissão. Se você for lá para Mateus capítulo 28, 18 a 20, Jesus diz assim: toda a autoridade me foi dada no céu e na terra, portanto, ide. Em Marcos capítulo 16, verso 15 e 16, ele diz: ide por todo o mundo e pregai o evangelho a toda criatura. Ele garante no texto de Mateus que ele estará convosco, com aqueles apóstolos, todos os dias até a consumação dos séculos. E em Lucas capítulo 24, 46 a 49, Jesus já ressuscitado, quando está subindo aos céus, ele diz: olha, estava escrito que o Cristo havia de padecer e ressuscitar dentre os mortos no 3º dia, e que em seu nome se pregasse arrependimento para a remissão de pecados a todas as nações, começando de Jerusalém. Por isso, vós sois testemunhas dessas coisas, e eis que sobre vós eu envio a promessa do meu Pai. Permanecei, pois, na cidade, até que do alto sejais revestidos de poder. Nós estamos falando de autoridade, de poder, capacidade e de missão. Em João capítulo 20, verso 21 e 22, ele diz assim, aparecendo no meio daqueles homens já ressuscitados: Paz seja convosco.
Assim como o Pai me enviou, eu também vos envio. E havendo dito isto, soprou sobre eles e disse-lhes: recebei o Espírito Santo. Isso acontece exatamente 50 dias depois, no dia de Pentecostes, quando o Espírito Santo desce sobre eles. E aí você encontra que aqueles homens fracos e covardes, escondidos depois da morte e ressurreição de Jesus, se tornam capazes de pregar a multidões, como Pedro e João fizeram no capítulo 2, 3 e 4 de Atos, falar para doutores da lei no Sinédrio, curar homens na Porta Formosa, como aquele aleijado que ele levantou diante daqueles homens e da multidão, e dizer com coragem que estavam pregando em Jesus o poder de Deus e a salvação de Deus. Então, nesses textos você encontra essa autoridade delegada de Jesus, esse poder espiritual para fazer a obra e a declaração da missão a ser cumprida, porque apóstolo não é apenas uma pessoa enviada, mas alguém comissionado. A melhor ilustração que eu tenho para dar é alguém que tem uma missão como um embaixador. Inclusive Paulo diz que ele nos deu esse ministério da reconciliação, de sermos embaixadores de Cristo. E o que é que o embaixador faz? Ele não fala de si mesmo. Ele não vai para o outro país sem as credenciais daquele que o envia, seja um rei, um presidente. Ele não vai na frente, ele vai depois que a relação diplomática já é estabelecida. Do mesmo jeito que os apóstolos foram depois, diferentemente de João Batista, que veio antes. E em tudo isso fica muito claro que eles só fizeram com a autoridade que deriva do Senhor e que é a única autoridade legítima. Por isso é que eu não posso considerar apóstolo alguém que não cumpre essas características de ter convivido com Jesus, ter sido testemunha de Jesus e ter recebido essa missão de Jesus. Nós podemos ser pregadores, pastores, supervisionar o rebanho de Deus e por isso sermos chamados de bispos, mas eu não posso botar a mão na minha cabeça e dizer: a partir de agora tu és apóstolo Robson, porque eu preciso receber essas credenciais daquele que é o único que pode me dar a autoridade delegada do rei. É verdade que existem alguns no Novo Testamento que são chamados de apóstolos, além desses 12. Paulo, por exemplo, é chamado apóstolo, mas ele mesmo diz que ele foi um nascido fora do tempo, e Jesus precisou, entre aspas, encontrar com ele no caminho de Damasco, e mostrar a ele as mesmas coisas que havia mostrado aos seus apóstolos, e prepará-lo por 13 anos, em Tarsis, no deserto da Arábia, até que ele saísse a pregar. E mais do que isso, ele teve o seu ministério reconhecido pelos outros 12, que a essa altura eram 11 e que tinham sido completados por um escolhido por ele, chamado Matias, que inclusive só é citado na Bíblia uma única vez quando ele é escolhido e nunca mais. É verdade que Barnabé, Epafrodito, Apolo, Silvano, Timóteo também são chamados de apóstolos, mas no sentido restrito, no sentido que eles eram enviados por igrejas locais para estar em determinado concílio, como por exemplo em Atos capítulo 15. Então, no sentido mais genérico de alguém que é enviado, você pode até encontrar alguns apóstolos, e eu até posso compreender que alguém que vai, por exemplo, como Ronaldo Lidório foi para o interior da África e desbravou tribos que nunca antes haviam ouvido o Evangelho, eu posso até dizer, de maneira genérica, que ele foi um apóstolo aos concombas, mas não apóstolo com essa autoridade, com essa capacidade e com esta missão, que não era outra senão, depois que Jesus passasse, eles manterem a igreja do Senhor nos trilhos da sã doutrina. Se você vai lá em Atos capítulo 2, verso 42, é dito que a principal característica, ou a primeira característica que é dita da igreja saudável do início em Jerusalém, era que eles perseveravam na doutrina de quem? Dos apóstolos. Porque os apóstolos eram os mantenedores da doutrina de Cristo. Paulo escreve uma segunda carta inteira aos Coríntios, porque alguém estava questionando a autoridade apostólica dele.
E ele precisou provar isso, porque se ele não conseguisse provar que era apóstolo de Jesus, tanto quanto aqueles outros, aquela carta, aquele ministério, aquela exortação, aquele ensino, cairiam por terra, porque eram apenas a opinião de um homem, e não a autoridade de um apóstolo. Portanto, esses homens foram separados e escolhidos dentre os discípulos, para serem enviados por ele, porque a relação de escolha de Deus desses homens era para que eles mantivessem a obra de Cristo depois que Jesus partisse. E Jesus os trouxe com as cordas de sua terna e infalível compaixão, caminhou com eles, teve paciência com eles, tratou-os, amou-os até o fim. O texto diz lá em João capítulo 13, verso 1, no dia, na noite e na ceia que ele haveria de ser traído por Judas, que Jesus amou-os e amou-os até o fim. E em capítulo 17 de João, quando ele faz a oração intercessória, ele pede por aqueles homens, dizendo assim: Senhor, eu revelei o teu nome àqueles que do mundo tu me deste, eles eram teus, tu destes a mim, e eles têm obedecido a tua palavra. Pai Santo, protege-os em teu nome, o nome que me deste, para que sejam um, assim como nós somos um. Eles não são do mundo, como eu também não sou. Santifica-os na verdade, a tua palavra é a verdade, e assim como me enviaste ao mundo, eu os enviei ao mundo, e em favor deles eu me santifico, para que eles também sejam santificados pela verdade. Sem dúvida alguma, com aqueles 12 coadjuvantes de luxo, Jesus teve uma intimidade ainda mais profunda. Até pouco tempo atrás, e eu concluo com essa história, eu gostava muito de assistir, principalmente no domingo, depois de tudo que acontecia, a cerimônia de entrega do Oscar. Agora está muito chata, porque começaram a fazer uma série de lobbies políticos, um grupo de ativistas, artistas, para que determinado grupo, determinado segmento sempre receba as indicações e receba os prêmios. Mas na época em que o sujeito, porque era bom receber o prêmio, eu gostava muito de assistir. Eu acho muito interessante porque em algumas vezes, quando eu não podia assistir, eu deixava para assistir tempos depois, quando todo mundo já tinha assistido, porque eu gostava de assistir sem a opinião que os outros tinham sobre o filme. Eu assistia na frente ou eu assistia logo depois de todo mundo, e fazia mais assim quando alguém ia contar um spoiler. E é curioso porque algumas vezes aquilo que o pessoal falava para mim era diferente do que eu via no filme, como acontece com você também. Talvez hoje você ouviu algumas coisas sobre os apóstolos, esses coadjuvantes de luxo, que foram diferentes daquilo que você ouviu ou já tinha ouvido sobre eles. O que me chama a atenção é que nenhum deles quis ser o protagonista da história. Preste bem atenção no que eu vou dizer agora. Eles eram homens ordinários, chamados para um projeto extraordinário, porque tanto quanto for extraordinária a obra que um homem ordinário for chamado, mais salientes serão as limitações, incompetências e inabilidades decorrentes da natureza pecaminosa desse homem ordinário. E, ao mesmo tempo, ficará ainda mais realçada a figura do protagonista, que de maneira extraordinária chama homens ordinários para uma obra extraordinária, para que a glória seja do protagonista e não dos apóstolos. Isso não é diferente hoje. Quando Deus nos chama, e eu espero que Ele tenha chamado você já para ser discípulo de Jesus e não um frequentador de igreja, porque ser frequentador da igreja ou assistente de culto pode até ser um bom começo, mas não pode ser só isso. Esperando que Deus já lhe chamou para ser discípulo, para caminhar com Ele, para estar com Ele, aprender dEle. Quando você, em um determinado dia,
perceber que ele desceu do monte depois de uma noite de oração e chamou você para algum envio, seja ele qual for, mesmo que seja muito menor do que ser apóstolo, e certamente será, sinta o privilégio de ser um homem ordinário, uma mulher ordinária, convocada por um Deus extraordinário para uma obra extraordinária. E aí você vai entender que o seu papel é ser apenas um coadjuvante. Você abre a boca, mas quem convence é Jesus. Você dá os passos, mas quem faz a obra é Ele. E a glória sempre será dele, porque Ele é o protagonista da história. Os 12 eram apenas coadjuvantes, e você também. Isso não tem a ver com a história da nossa vida, tem a ver com a história da redenção, que se mistura na história da nossa vida, nos chama para ser discípulos e nos envia como apóstolos. Que Deus possa lhe fazer consciente dessas verdades, privilegiado por ouvi-las, por crer nelas e por vivenciá-las. Que Deus nos abençoe. Amém. Curva a sua cabeça, feche os seus olhos. Eu convido você a orar comigo. Ó Deus amado e querido Pai, nós oramos nesse momento agradecidos a Ti pela certeza de que o Senhor, como nós te pedimos, falou ao nosso coração, e falou porque Tu és um Deus que fala. Tu és um Deus que chama, Tu és um Deus que capacita, Tu és um Deus que autoriza, Tu és um Deus que dá uma missão, Tu és um Deus que envia. Enviou estes homens que foram fiéis a Ti, mesmo homens ordinários, falhos, limitados e imperfeitos. Porque eles foram fiéis, quando terminou a história deles, eles passaram o bastão para outros homens. E isso se repetiu até que chegasse a nós, em pleno século 21, que mesmo que não sejamos apóstolos, Senhor, estamos sim sendo enviados todo dia, toda hora, todo instante, na autoridade do Teu nome, com a capacidade e poder do Teu Espírito, e com a mesma missão de pregar o Evangelho a toda criatura, fazer discípulos de todas as nações, para que esse projeto extraordinário do Teu reino se cumpra com homens ordinários como nós. Ó Deus, que isso fique muito claro na nossa mente, para que em qualquer momento que nós acharmos que não estamos sendo reconhecidos porque somos meros coadjuvantes e merecíamos ser protagonistas, ou que não temos tido eficácia no que fazemos, porque não vemos os frutos diante de nós, que fique claro que, como coadjuvantes, nós fazemos o que a nós compete fazer e deixamos que o Teu Espírito, e somente o Teu Espírito que habita em nós, faça o extraordinário por nosso intermédio. Oramos assim e Te pedimos que isso fique claro na nossa mente, mesmo que não sejamos pastores, missionários, evangelistas, formalmente, mas no nosso trabalho, escola, em qualquer lugar que nós estejamos, ouçamos o Senhor nos chamando para nos enviar. É assim que nós oramos e Te agradecemos, em nome e para a glória de Jesus. Amém, Senhor. Amém.